Comece o vídeo já deixando seu like, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Nós sempre precisamos atingir esse número para fazer com que o vídeo possa ser divulgado na plataforma e a nossa comunidade de reflexão pode acabar crescendo aqui no YouTube. E eu tenho certeza que vocês viram nos últimos dias a notícia da possibilidade de uma chapa entre Sérgio Moro e Luciano Huck. E essa chapa presidencial para 2022 também poderia envolver João Dória, o atual governador de São Paulo. E é uma chapa que começa a ser desenhada, não sabemos se vai ser uma chapa Moro e Luciano Huck, ou Luciano Huck e João Dória presidente, Luciano Huck vice, se o Moro só vai dar um respaldo, nós ainda não sabemos. Pelo que estão dizendo, essa vai ser uma discussão para 2021, mas a ideia vai ser maturada para chegar forte em 2022. Essa é a ideia dessas três figuras que estão se colocando já como presidenciáveis para 2022 ou uma composição de chapa. E é claro que essa chapa é um problema para o Ciro Gomes, porque você sabe, o Ciro Gomes ele já está em campanha eleitoral e ele já tem uma disputa particular agora. As eleições municipais elas são importantíssimas e imprescindíveis para o Ciro Gomes demonstrar cacife político, porque ele está numa disputa principalmente contra o João Dória e contra o PSDB. Qual é o grande objetivo do Ciro Gomes nas eleições municipais? Mostrar força política, mostrar que ele tem mais força e mais cacife político do que João Dória e até mesmo do que o Luciano Huck. Porque Dória e Luciano Huck competem com o Ciro Gomes para ter a viabilidade e o apoio do Democratas. O Democratas é o partido de Rodrigo Maia e pensa sim em compor com um forte candidato para disputar 2022. E na visão do Democratas, o Luciano Huck e o Ciro Gomes eram os únicos candidatos possíveis de disputarem ou de quebrarem a dicotomia entre o Bolsonaro e o PT. Isso já foi dito há alguns meses. O Luciano Huck não se sabe se vai sair como candidato, se não vai sair. O Ciro Gomes já começou a mexer ali os seus pauzinhos, já apoiou o Democratas em Salvador, então tem ali uma certa conversa, podemos dizer, avançada, temos uma conversa avançada. Mas o Democratas também pensa no João Dória, apesar de João Dória hoje estar inviável politicamente por conta das pesquisas de aprovação. As pesquisas de intenção de voto, melhor dizendo, para 22 mostram Dória lá atrás, ele não consegue, não tem força para chegar ao segundo turno. E a forma como o Dória está conduzindo a pandemia pode cacifá-lo para 22, se ele conseguir furar essa bolha de São Paulo que o PSDB acaba sempre vivendo. Mas Dória é um candidato mais atrás, tanto que o próprio Rodrigo Maia disse que ele prefere o Luciano Huck ao João Dória. E Sérgio Moro fora de questão para o Democratas. Pelo seguinte, o próprio Rodrigo Maia disse que o Democratas não vai formar uma chapa coligar com o Sérgio Moro, mas Moro pode não sair como candidato. A questão é que o Ciro Gomes precisa vencer a narrativa dessas figuras políticas para conseguir o apoio do Democratas. Você pode dizer, mas o apoio do Democratas não significou absolutamente nada para o Geraldo Alckmin em 2018. Ele perdeu com o Democratas. Sim, você está certo. Só que o apoio do Democratas ao Geraldo Alckmin, ou ao João Dória, ao Luciano Huck, é diferente do apoio para o Ciro Gomes. Para o João Dória, para o Luciano Huck ou para o Sérgio Moro, seria um pouco mais de tempo de TV, basicamente. Claro que tem toda uma estrutura por trás, o Democratas é um partido fortíssimo, iria ajudá-los com a sua estrutura, capilaridade regional, palanque regional, toda aquela história. Mas seria basicamente um pouco mais de tempo na TV. Para o Ciro Gomes, o apoio do Democratas, uma chapa coligada com o Democratas, já é um verniz mercadológico. Seria uma possibilidade de acalmar o mercado, da mesma forma que o Lula fez quando se coligou com o PMDB lá atrás, nos anos 2000. Então o apoio do Democratas ao Ciro Gomes é muito mais importante e decisivo do que o apoio para o João Dória, Sérgio Moro e também o Luciano Huck. O problema é que essa chapa Moro e Luciano Huck, ela está se posicionando exatamente no espectro político que o próprio Ciro Gomes já está tentando se estabelecer há quase 2 anos. Que é no espectro de centro. E eu gostaria muito de ver qual vai ser a estratégia agora do Luciano Huck para de fato se estabelecer como candidato mais viável de centro. Eu estou bem curioso para ver isso. Ele já fez alguma reação, já começou a falar que é uma chapa inviável, falou do Moro, que o Moro é fascista, falou que o Luciano Huck é inexperiente, reforçando algumas críticas que ele já vinha fazendo a esses concorrentes. Mas agora, com uma chapa já confirmada, não confirmada oficialmente, mas confirmada nas conversas, eu quero ver qual vai ser a reação
do Ciro Gomes, porque ele já vinha falado que o Luciano já estava falando que o Luciano Huck era um bom apresentador de televisão, mas como político a situação é mais complicada, o Brasil precisa de alguém mais experiente agora para cuidar nesse novo ciclo eleitoral, principalmente pós-crise do coronavírus. A grande questão do Ciro Gomes é que ele vai ter uma dificuldade por conta daquele encontro que ele teve com o Lula. Aquele encontro com o Lula jamais poderia ter acontecido. E eu fico impressionado como o Ciro Gomes ele é alguém mal assessorado. Porque o Ciro Gomes é um político experiente, ele é inteligente, ele já foi prefeito, ele já foi governador, já foi deputado, já foi ministro, ele já foi tudo. Já foi ministro da Fazenda, ele já foi tudo. Mas ele não conseguiu perceber que aquele encontro com Lula era algo muito ruim para a narrativa que ele estava desenvolvendo nos últimos 2 anos, que era algo essencialmente muito bom. Muito bom. E eu sei que você vai falar, não é uma aliança, não sei, tudo bem, não precisa ser uma aliança. Mas esse encontro que ele teve com o Lula aproxima os dois. Aproximou o Ciro Gomes do Lula e isso jamais poderia ter acontecido. Porque é quase como um retrocesso em toda a caminhada que o Ciro Gomes fez desde 2018 até agora. Nesses últimos, até setembro, antes do encontro acontecer. E o caminho do Ciro Gomes, o caminho que ele estava traçando, era um caminho correto. Nós falamos aqui no canal diversas vezes. Pode ter tido um percalço aqui ou ali, uma crítica aqui ou ali, mas em grosso modo, o caminho estava correto. A ida do Ciro Gomes para Portugal, para Paris, para o Japão, para o Diaba 4 no final das eleições de 2018, para não estar aqui no segundo turno, foi algo correto. Porque ele não poderia estar associado a uma derrota do PT. Porque se ele queria se desgarrar do PT, ele precisava de fato ter esse distanciamento e foi acertado. E ao longo de todo 2019, ele começou a fazer uma oposição inteligente a Bolsonaro e começou a cunhar o seu espaço no centro. Porque o candidato de centro é de fato aquele candidato que usa os argumentos que o Ciro Gomes estava usando. O argumento da racionalidade. Um candidato de centro, ele não pode ser o candidato da emoção. Emoção fica para a direita, emoção fica para a esquerda. O Ciro Gomes era um candidato de centro que se colocava como uma via alternativa, experiente, racional, inteligente, embasado. E mais ainda, ele era alguém que atacava tanto o Bolsonaro quanto o PT. Ele era alguém que atacava o Bolsonaro sem ser petista e era alguém que atacava o PT sem ser bolsonarista, na mesma medida. Então isso deu um espaço ao Ciro Gomes na mídia, na rádio, na televisão, que se ele fosse partidário, podemos dizer assim, ele não teria. E o caminho estava sendo muito, mas muito bem construído. É claro que existem algumas críticas que nós podemos falar, por exemplo, ele não ter endossado tanto assim os movimentos de rua, como os movimentos dos trabalhadores, das torcidas de futebol. Ele não saiu de casa, ele ficou em casa. Nós podemos criticar isso, mas essa foi uma opção dele, porque a classe média não saiu para se manifestar. A classe média estava em isolamento social e o Ciro Gomes quer os votos da classe média. Então é discutido, mas olhando esse ponto de vista que o Ciro Gomes quer os votos da classe média, tá bom, tá certo, ele fez o certo, não saiu, tentou conquistar os votos da classe média. Tem lá os episódios do Cid, o Cid Gomes votou assim, votou assado, mas em último recurso, o Ciro Gomes simplesmente pode falar, olha, foi meu irmão, não fui eu. Então o caminho do Ciro Gomes estava sendo muito bem construído, se distanciando do PT, se distanciando também do Bolsonaro, criando um espaço na terceira via. Mas como uma terceira via, um candidato de centro. Quase como Joe Biden poderíamos colocar. O Ciro Gomes vai guardar as devidas proporções, um Joe Biden brasileiro. Eu sei que vão me criticar, mas tenham mais ou menos esse raciocínio em mente. Agora, esse encontro nunca poderia ter acontecido. Nunca poderia ter acontecido. Porque Ciro Gomes, ele precisa se distanciar do Lula, se distanciar do PT. Se o Ciro Gomes está num restaurante, o Lula aparece, o Ciro Gomes tem que levantar e ir embora. Ele não pode ser visto com o Lula. E o que aconteceu? Houve uma aproximação. Houve uma aproximação. Eu não sei de quem foi a ideia, eu não sei de quem partiu. E o pior de tudo foi algo presencial. Poderia ter sido telefone, uma videochamada, coisa que ninguém ficaria sabendo, mas eles fizeram presencialmente. Esse armistício do Lula com o Ciro Gomes faz muito mais mal ao Ciro Gomes do que ao Lula. Porque o Ciro Gomes ele se aproxima enquanto ele precisava se distanciar. E agora com essa nova chapa de Moro, Luciano Huck, que não é uma chapa racional. Nós sabemos isso. Para quem votar em Moro, Luciano Huck, você precisa ser muito irracional, você precisa estar muito emocionado para votar em uma chapa dessa, o que não condiz com uma candidatura de centro, que eu já falei num vídeo anterior. Mas ao se estabelecer no centro, uma chapa que é naturalmente anti-Lula por conta do Moro,
e anti-Bolsonaro também por conta do Moro, que tem um apelo da classe média e também a empatia da mídia, porque a Globo poderia ser contra a candidatura do Luciano Huck, mas em 2022 vence a concessão. E Bolsonaro já está dizendo que pode dificultar a concessão, a renovação da concessão da Globo. Então com o Luciano Huck poderia ficar mais fácil. Então a mídia é sensível a essa chapa. Então eles já chegam e se estabelecem no centro. Ao se estabelecer no centro, eles deslocam o Ciro Gomes para a esquerda. E o Ciro Gomes não pode ir para a esquerda. Porque se ele está próximo ao Lula, o que acontece? Olha, se o Ciro Gomes é basicamente a mesma coisa do que o PT, eu vou votar no PT. Porque tem lá o tal candidato. A não ser que aconteça com o Ciro Gomes a mesma coisa que aconteceu com o Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Olha, nós não vamos votar no candidato PT porque nós não conhecemos o Gilmar Tato, vamos votar no Boulos, que ele parece alguém mais preparado. Mas essa é uma aposta arriscada para Ciro Gomes, porque as críticas que ele fez ao PT podem retirar esses votos dele. Ah, mas então ele pode ficar com os votos do PT. Mas os votos do PT, daquele colégio eleitoral do PT, daquele grupo eleitoral que votava no PT, hoje está com o Bolsonaro, como nós vimos nas últimas pesquisas. Então há um risco grande de ficar fora do segundo turno com essa chapa de Moro e João Dória e Luciano Huck. Então há uma situação muito, mas muito delicada para o Ciro Gomes nessa chapa Moro e Luciano Huck. É Ciro contra os três, contra Moro, Huck e Dória. É quase o Ciro contra todos. E perceba que essa aproximação do Lula com o Ciro Gomes prejudicou o Ciro. Prejudicou demais. Porque agora, se eu sou um marqueteiro do João Dória, se eu sou um marqueteiro do Luciano Huck, eu falo, Ciro Gomes é petista, faz encontros às escondidas com o Lula. Eu simplesmente falo isso. E esse é um ponto que reforça tudo aquilo que nós já estávamos falando de união das esquerdas. Essa aproximação do Ciro Gomes com o Lula foi péssimo para as esquerdas, mas muito ruim mesmo. Se o Ciro Gomes tivesse se desgarrado do Lula, tivesse sido algo completamente à parte, a esquerda estaria mais forte. Poderia enfrentar essa chapa de um modo muito mais forte. Quando os dois se aproximaram, o Ciro Gomes se enfraqueceu. Por isso que não tem que haver união das esquerdas. Isso é uma bobagem. Pare de pensar nisso. Force os seus candidatos, faça com que os seus candidatos se distanciem, sejam cada vez mais diferenciados. Vocês são eleitores de esquerda, obviamente, não os de direita. Porque percebam, bastou o Ciro Gomes se aproximar do Lula, e não foi nem uma aliança, pelo menos o que eles estão dizendo. Não foi uma aliança, foi apenas uma aproximação, um armistício. Isso já enfraqueceu o Ciro Gomes. Porque ele vinha construindo uma narrativa muito bem construída, era o caminho certo. Não sabíamos se ele iria vencer em 2022, mas era o caminho certo. Agora nós já não sabemos. Vamos ver qual vai ser a estratégia de Ciro Gomes a partir de agora para se diferenciar de Bolsonaro, para se diferenciar de Lula, mas principalmente para se diferenciar de João Dória, Sérgio Moro e Luciano Huck. O triunfo de Ciro Gomes passará muito pelo resultado das eleições agora de 2020. Então vamos continuar acompanhando tudo isso e ver os próximos passos. Agora é um novo momento para a candidatura de Ciro Gomes. Vamos continuar acompanhando aqui no canal e vamos continuar fazendo as nossas análises do ponto de vista eleitoral. Eu sei que os ciristas vão ficar chateados comigo, mas perceba que o Ciro Gomes sem o Lula é muito mais forte. Muito mais forte mesmo. O Ciro Gomes longe do PT fica extremamente mais poderoso, mais forte, mais combativo e mais capaz de atrair o eleitorado. Deixa aqui nos comentários o que você acha e me siga no Twitter, @profileo_oficial.